O mundo não paga o justo, paga o que parece justo. Vivemos cercados por uma ilusão, a de que o esforço será recompensado, que o merecimento é uma moeda universal e que mais cedo ou mais tarde o mundo vai reconhecer quem realmente se dedicou. Essa ideia conforta, mas não corresponde à realidade. E Maquiavel, ainda que de forma indireta, já deixava isso claro. O mundo não age de forma justa, age de forma estratégica. Ele não premia quem merece, premia quem sabe parecer merecedor. Essa é uma das verdades mais difíceis de engolir, porque somos ensinados desde pequenos a acreditar que o caminho certo é fazer o bem, trabalhar duro, ser humilde e esperar o reconhecimento. Mas o mundo real não funciona por merecimento, funciona por percepção. E a percepção não tem nada a ver com o que você tem por dentro. Tem a ver com o que você consegue provocar do lado de fora. A pergunta não é quanto você vale, e sim quanto as pessoas acreditam que você vale. E essa diferença muda tudo. Pode haver alguém brilhante, cheio de potencial, com 1000 qualidades escondidas, mas se o ambiente não sente esse valor, ele se torna invisível. Ao mesmo tempo, alguém com muito menos conteúdo, mas com uma imagem bem construída, passa na frente. Isso não é justo, mas é exatamente assim que o jogo é jogado. Você já viu isso acontecer. Alguém com menos talento sendo escolhido. Alguém que fala menos, mas parece mais seguro. Alguém que não corre atrás de ninguém, mas atrai tudo o que quer. E talvez você tenha se perguntado, por que ele e não eu? A resposta está na percepção. Não se trata do que ele é. Se trata do que ele consegue fazer os outros acreditarem que ele é. Em um mundo onde todos estão competindo por atenção, não vence quem tem mais profundidade. Vence quem sabe provocar sensações. E isso se aplica a tudo. No trabalho, no amor, nas amizades, nas redes sociais. O que você entrega importa, mas a forma como você se posiciona é o que define o quanto os outros estão dispostos a pagar por isso. Pense em uma loja. 2 camisetas, aparentemente iguais. Uma custa R$30, a outra, 300. Você olha, toca, compara. A de R$300 parece ter um corte um pouco mais limpo, um tecido um pouco mais encorpado. Mas será que vale 10 vezes mais? A resposta racional seria não. Mas mesmo assim, muita gente compra. Por quê? Porque foi induzida a sentir que existe algo ali que não está visível, mas que justifica o preço. A percepção cria o valor. E o valor cria o comportamento. Com pessoas é a mesma coisa. Você não é tratado pelo que você é. Você é tratado pelo que os outros enxergam. E o que eles enxergam depende da forma como você se apresenta. Seu tom de voz, sua postura, a forma como você responde, como você impõe limites, tudo isso envia sinais. E esses sinais constroem o preço invisível que você tem diante do mundo. Essa é a razão pela qual tantos são subestimados, ignorados, esquecidos. Não porque não tenham valor real, mas porque transmitem um valor imaginado mais baixo. São acessíveis demais, falam demais, entregam demais, e cada vez que fazem isso sem perceber, estão dizendo ao mundo, não sou tão raro assim. Agora pense nos que são tratados como exceção. Os que não se apressam para agradar, os que não explicam suas decisões, os que impõem a própria presença com calma e com limites. Eles não precisam convencer ninguém, porque já entenderam que o mundo não responde à verdade, responde à percepção da verdade. E quem domina a percepção, domina o jogo. Maquiavel não falava de bondade, ele falava de estratégia. E se há uma estratégia que poucos entendem, é essa: parecer valioso antes de realmente ser. Porque o mundo não vai parar para analisar a sua essência. O mundo julga rápido, por instinto. As pessoas observam detalhes mínimos, como você entra num ambiente, como você olha, como você reage ao silêncio. E a partir disso,
Elas criam uma história sobre quem você é. Por isso, antes de correr atrás de mais diplomas, mais títulos, mais provas, talvez você devesse se perguntar: como estou sendo percebido? Porque é isso que define o seu preço. E esse preço não está ligado à justiça, está ligado ao impacto. O erro mais comum das pessoas é tentar convencer com argumentos, explicar o que são, o que fizeram, o que pretendem. Mas ninguém presta atenção em explicações quando já formou uma impressão. O mundo escuta com os olhos. Primeiro julga sua presença, depois seus feitos. E se a sua presença não impõe respeito, seus feitos serão ignorados. Isso vale para as relações profissionais, mas também para as pessoais. Quantas vezes você viu alguém sendo valorizado apenas porque se comportava como alguém valioso? Não porque era melhor, mas porque não corria atrás, porque impunha ritmo, porque dava sinais de que sabia o próprio valor. O segredo não está em se tornar melhor primeiro, está em aprender a parecer melhor desde agora. E isso não é falsidade, é inteligência, porque o mundo não vai te pagar pelo esforço, vai te pagar pela leitura que ele faz de você. Se você se comporta como alguém comum, será tratado como um número. Mas se você se porta como alguém que sabe exatamente o que entrega, mesmo que ainda não tenha entregado tudo, vai gerar dúvida. E essa dúvida, quando bem construída, vale mais que qualquer currículo. A confiança não é uma consequência do sucesso, é o que antecede ele. E ela nasce da forma como você ocupa o espaço, como você se posiciona, como você silencia quando todos querem falar, como você recua quando todos querem provar algo. O que Maquiavel nos ensina, mesmo que de forma indireta, é simples. Não espere que o mundo entenda seu valor. Faça o mundo senti-lo, porque quem sente, paga, e quem duvida, passa. Você pode ser brilhante, pode ter uma história incrível, uma ética impecável, um coração justo. Mas nada disso vai importar se sua presença não comunicar raridade. O mundo é movido por estímulos, e a percepção é o filtro por onde esses estímulos passam. Quem domina o filtro, molda a resposta. Por isso não tente convencer ninguém. Torne-se inegável. E ser inegável não é sobre falar mais. É sobre projetar mais. Projetar peso, densidade, intenção. Mostrar, sem palavras, que você é uma presença que custa. Que sua atenção não é grátis. Que seu tempo não é qualquer coisa. Que sua energia é limitada. O que é justo quase nunca é valorizado. O que parece valioso quase sempre é recompensado. E isso pode ser cruel, mas é real. E a realidade só tem duas opções. Ou você a entende e aprende a jogá-la a seu favor, ou vive preso na ilusão de que um dia, por alguma justiça mágica, o mundo vai te dar o que você merece. Mas o mundo não dá. O mundo responde. E ele responde à sua imagem, à sua energia, ao que você comunica sem perceber. Você pode ser pobre e mesmo assim ser percebido como autoridade. Pode estar começando e mesmo assim ser tratado como alguém já consolidado. Tudo depende da forma como você se posiciona. Então, entenda isso. Seu valor real importa para você. Mas o valor percebido é o que define o que os outros estão dispostos a te pagar. E isso é o que muda sua realidade. A justiça é uma ideia bonita, mas quem vive de ideias bonitas geralmente termina sendo explorado por quem vive de percepção. Maquiavel sabia disso, e é por isso que ele nunca escreveu sobre como ser amado pelo que você é. Ele escreveu sobre como ser temido, respeitado e desejado pelo que você representa. O mundo não paga o justo, paga o que parece justo. E a única forma de ganhar esse jogo é entender que a percepção não é consequência, é a base. Se você dominar isso, não vai precisar correr atrás de ninguém. Vão começar a correr atrás de você. Tem gente que acha que ser escasso é desaparecer, que o silêncio é abandono,
que se afastar é perder espaço. Mas existe uma diferença enorme entre sumir por medo e recuar por inteligência. A escassez verdadeira não é ausência, é presença controlada. É saber dosar a própria existência de forma tão precisa que o mundo aprende com o tempo a perceber você como algo raro. Maquiavel entenderia isso com facilidade. Ele sabia que tudo o que está sempre disponível perde poder. Porque o desejo não nasce do que está na mão. Ele nasce do que está um passo além. O ser humano não valoriza o que vê o tempo todo. Valorizamos o que se esconde, o que se retrai, o que se entrega só quando decide, não quando é pedido. Escassez não é fazer falta por capricho. É saber o peso que a sua presença tem quando ela é medida. Quem está em todos os lugares, o tempo inteiro, se torna invisível. Quem sabe quando aparecer, vira referência. É assim em qualquer lugar. Em reuniões, em relações, em amizades, em redes sociais. Aquele que aparece só quando faz sentido, quando tem algo real a entregar, é lembrado com mais força do que o que fala o tempo todo. Tem gente que entrega tanto, que se esgota. Gente que diz sim para tudo, que responde tudo na hora, que está sempre ali, disponível, acessível. Essas pessoas confundem aceitação com presença. Mas o excesso mata o respeito. O que é constante vira pano de fundo. E ninguém nota o pano de fundo. A escassez, quando bem aplicada, é o que transforma alguém em peça central. Repare como funcionam os ambientes que cobram mais caro. Não gritam, não imploram, não explicam demais. Apenas deixam que você perceba. Isso não é para todo mundo. E aí entra o ponto. A escassez não é arrogância, é seleção. É mostrar ao mundo de maneira sutil que sua energia tem um limite, que seu tempo não é de uso livre, que o acesso à sua presença não vem sem filtro. Isso não afasta os outros. Pelo contrário, isso filtra quem vem até você. O erro comum é pensar que, quanto mais você aparecer, mais vai ser notado. Mas ser notado demais é o caminho mais rápido para ser ignorado. Quando você se mostra em excesso, o impacto diminui. A intensidade vira costume, e o costume vira indiferença. A escassez, por outro lado, faz cada aparição parecer especial. Cada palavra sua tem mais peso. Cada gesto seu carrega mais intenção. Não se trata de desaparecer, trata-se de não se desperdiçar. Porque quando você está em todo lugar, em toda conversa, em todo grupo, o seu valor é diluído. As pessoas começam a se acostumar com você. E tudo que vira hábito perde força. O ser humano não deseja o que já tem garantido. Deseja o que pode perder. E a escassez é exatamente isso. A sensação de que, se você não cuidar, aquilo pode não estar mais lá amanhã. A escassez é uma linguagem silenciosa. Ela não grita, mas impõe. Não briga por atenção, mas provoca a atenção. Ela é percebida no tempo que você leva para responder, na forma como você administra seus nãos, na maneira como você entra em uma sala, fala o necessário e sai. Isso não é frieza, é presença refinada. A maioria vive tentando provar algo. Fala demais, mostra demais, se entrega demais. Mas o mundo não valoriza quem se entrega inteiro sem ser solicitado. Valoriza quem sabe dosar. Quem sabe exatamente quando parar de falar, quando parar de aparecer, quando se retirar para que os outros sintam a ausência. Porque só sente ausência quem percebe presença de verdade. E aqui está o detalhe mais poderoso. A escassez cria expectativa. Expectativa é atenção acumulada. E onde há atenção, há valor. É por isso que quem sabe dosar sua presença colhe respeito sem pedir. Porque as pessoas aprendem que, quando você aparece, é porque tem algo a dizer. Porque quando você age, há propósito. Quando você fala, há densidade.
Maquiavel entenderia isso como uma forma de controle, porque controlar o ritmo da própria presença é controlar o desejo alheio. Você não precisa ter tudo para ser valorizado. Basta parecer difícil de acessar. Essa dificuldade, mesmo que sutil, reorganiza a forma como os outros se comportam ao seu redor. Eles prestam mais atenção. Eles escolhem melhor as palavras. Eles não tratam você como comum, porque você já mostrou, mesmo sem dizer, que não está à disposição. E se você pensar bem, tudo que é caro segue esse mesmo padrão. Caro não é o que brilha mais, é o que se vê menos. Um diamante não é valioso porque é útil, é porque é raro. O vinho mais caro não é o que mata a sede, é o que exige espera. As obras mais valiosas não são as que estão em todas as vitrines. São as que exigem tempo, contexto e limite. Você também pode ser assim. Ser escasso, estrategicamente, é lembrar ao mundo que você não é infinito, que seu tempo não está em oferta, que sua atenção não é para qualquer um. Isso, com o tempo, constrói uma percepção tão forte que você nem precisa mais explicar seu valor. Ele é sentido, ele é reconhecido na ausência. Ele pesa quando você se afasta. Muita gente confunde presença com relevância. Mas relevância não é estar em todo lugar. É saber aparecer no momento certo. Saber se retirar quando já foi suficiente. E, acima de tudo, saber que sua energia não precisa ser entregue a todo instante. Ela precisa ser protegida, refinada e entregue só quando o impacto for maior do que o esforço. É por isso que as pessoas que mais marcam normalmente falam menos, aparecem menos, se mostram menos. Porque cada vez que surgem, causam algum tipo de movimento. A escassez, quando bem construída, transforma você em referência. E ser referência é muito mais valioso do que ser lembrado por quantidade. O silêncio estratégico, a presença dosada, a energia administrada com cuidado. Tudo isso faz parte da mesma construção, a percepção de que você vale mais. E o mais curioso é que quando você começa a agir assim, o mundo se ajusta. As pessoas se adaptam. E até quem antes não notava, começa a sentir a diferença. Então, ao invés de buscar mais atenção, aprenda a criar mais impacto. Ao invés de se explicar tanto, aprenda a se dosar. Ao invés de estar sempre disponível, aprenda a se proteger. Porque a escassez não é rejeição, é inteligência. E quem entende isso, começa a ser visto de outra forma. Você não precisa se esconder, precisa se selecionar. Precisa entender que seu valor está diretamente ligado à forma como você se entrega. Entregar tudo o tempo todo é um convite para ser esquecido. Entregar menos com mais intenção é um convite para ser respeitado. Maquiavel jamais diria para você se anular. Ele diria para você aprender a medir. Porque no fim, quem mede, controla. E quem controla com o tempo, comanda. A escassez, longe de ser ausência, é uma presença que aprendeu a ser estratégica. E quem domina essa estratégia raramente precisa pedir reconhecimento. Ele simplesmente recebe. Porque o mundo sabe. Aquilo que não se tem o tempo inteiro passa a ser desejado o tempo todo. Existe um momento silencioso, quase invisível, em que uma pessoa perde valor diante dos outros. Não é quando ela falha, nem quando comete um erro evidente. É quando ela começa a se justificar. Quando tenta explicar cada movimento, cada escolha, cada ausência, cada detalhe que ninguém pediu para saber. Esse impulso de se explicar demais parece inocente, mas na leitura maquiavélica do comportamento humano, ele é um dos sinais mais claros de fraqueza. Porque toda explicação que nasce da ansiedade revela algo que o mundo entende imediatamente: insegurança. A necessidade de justificar é uma tentativa desesperada de ser compreendido. E ser compreendido virou uma obsessão moderna.
As pessoas acreditam que, se conseguirem mostrar suas intenções, serão tratadas com mais respeito. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais você tenta explicar quem é, menos impacto você causa. O mundo não respeita quem se defende o tempo todo, porque a defesa constante cria uma imagem involuntária de quem teme ser mal interpretado. E quem teme é percebido como alguém facilmente controlável. Quando alguém se explica demais, perde o peso da própria palavra. A explicação transforma a intenção em desculpa. E desculpa, quando oferecida sem necessidade, comunica ao outro que você sente estar em uma posição inferior. É como se você dissesse, sem perceber, que está tentando recuperar um lugar que acredita já ter perdido. Um simples é que pode parecer leve, mas, repetido ao longo do tempo, entrega a ideia de que suas decisões precisam sempre de aprovação externa para fazer sentido. O efeito disso é profundo. A pessoa que se justifica cria um espaço para que o outro julgue, questione, invada e até duvide de coisas que jamais questionaria se você tivesse mantido o silêncio. A justificativa dá ao outro autoridade sobre a sua narrativa. É como entregar a chave de algo que deveria ser seu. E quem entrega o controle da própria narrativa perde automaticamente o direito de ser visto como alguém sólido. Observe pessoas que têm presença real. Elas falam com clareza, mas não com excesso. Tomam decisões e mantêm a postura mesmo quando alguém não gosta. Sabem ouvir sem se apressar em se defender. Compreendem que nem tudo precisa ser explicado e que as interpretações alheias não precisam ser corrigidas. Essa postura não é frieza, é domínio, porque o verdadeiro valor está muito mais na forma como você sustenta uma decisão do que na forma como tenta justificá-la. Imagine alguém confiável. Essa pessoa não fala rápido, não se apressa em se explicar, não tenta iluminar cada detalhe do próprio raciocínio. Ela simplesmente afirma, escolhe, segue, e justamente por não tentar convencer ninguém, acaba convencendo mais. É uma energia que transmite segurança. A ausência de justificativas cria mistério, e o mistério cria respeito. Já reparou que, quando alguém começa a se explicar demais, a atenção se desvia do conteúdo e passa a se fixar na insegurança? É como se a defesa fosse mais forte do que o próprio argumento. A pessoa até tenta passar clareza, mas o efeito é o oposto. Perde credibilidade a cada justificativa que oferece. Porque o mundo percebe, ainda que inconscientemente, que aquela pessoa não confia na própria decisão. E se nem ela confia, por que alguém confiaria? O instinto de se justificar surge do medo de perder algo. Medo de perder aceitação, vínculo, oportunidade, posição, aprovação. Mas o medo, quando aparece na fala, contamina tudo. A pressa de explicar cada detalhe envia uma mensagem que vale mais do que qualquer frase. Eu preciso da sua compreensão para continuar. E quando alguém precisa, perde poder. Há também um detalhe psicológico importante. A justificativa exagerada transforma o outro em juiz, mesmo quando ele não pediu. Quando você se justifica, cria um tribunal que nem existia. Abre espaço para que o outro te avalie. Oferece uma brecha para que ele se coloque acima, ainda que não tenha essa intenção. E nessa diferença de posição nasce a desigualdade de valor. Quem está na defensiva já entrou derrotado. A estratégia maquiavélica aqui é simples. Poucas explicações carregam mais força do que longos discursos. O silêncio firme vale mais do que justificativas ansiosas. A clareza breve vale mais do que explicações extensas. Cada palavra que nasce do medo reduz seu preço. Cada palavra que nasce do controle aumenta. E isso não significa ser duro. Significa ser intencional. Não é sobre ignorar os outros. É sobre não permitir que a necessidade de aceitação dite a sua postura. Quando você se acostuma a não se justificar,
começa a perceber o efeito imediato. As pessoas te tratam com mais cuidado. Suas decisões ganham peso. Sua presença fica mais densa. Sua imagem passa a transmitir consistência. Porque o mundo percebe quem está confortável consigo mesmo. Não é algo que você precisa anunciar. É algo que sai no olhar, no tom de voz, na forma como você sustenta o silêncio. Quem não se justifica não teme ser mal interpretado, porque entende que a interpretação do outro pertence ao outro. E essa liberdade interior se traduz em força externa. Há uma beleza estratégica na capacidade de falar pouco sobre si mesmo. O mistério que isso cria não é teatral, é psicológico. O outro começa a perceber que você não corre atrás, que não tenta limpar cada mal-entendido, que não se abala com opiniões soltas. E isso faz com que as pessoas pesem 2 vezes antes de questionar sua postura. Não porque você impõe medo, mas porque você impõe respeito. O erro fatal é acreditar que a justificação aproxima. Mas o que aproxima é a firmeza, a clareza, a presença que não depende do olhar externo. Explicar cada passo não te torna transparente, te torna previsível. E o previsível perde o encanto que sustenta o valor. A verdade é que quando você para de se justificar, começa a escolher melhor o que merece sua energia. Começa a perceber que muitas das explicações que você se esforçava para dar nunca foram realmente necessárias. Elas eram só uma forma de tentar ser aceito. E quando você para de tentar ser aceito, é exatamente aí que o mundo passa a te enxergar como alguém que vale ser respeitado. Ser caro, na visão de Maquiavel, não é sobre criar distância artificial. É sobre entender que cada justificativa desnecessária derruba um degrau do seu próprio pedestal. Valor não se defende, valor se impõe. E se você aprender a sustentar suas decisões sem explicações compulsivas, vai perceber que sua presença ganha algo raro: densidade. Uma densidade que não se compra, só se projeta. Quem se justifica vive pedindo espaço. Quem para de se justificar cria espaço. E é nesse espaço que nasce o respeito. É nesse espaço que nasce o poder. É nesse espaço que nasce o valor que ninguém precisa explicar, porque ele já é sentido. Algumas pessoas entram em um lugar e não precisam dizer uma palavra. O ambiente muda, o ritmo muda, os olhares viram. E não é pelo que elas fazem, não é pelo que vestem, não é pelas conquistas. É pela atmosfera que carregam. Existe uma força invisível que antecede qualquer argumento, qualquer ideia, qualquer habilidade. Essa força se chama presença. E a presença é construída por algo que quase ninguém percebe conscientemente, mas que todos sentem de forma instintiva: a atmosfera que você emite. Maquiavel não precisava falar em energia para entender isso. Ele sabia que os grandes líderes impunham respeito antes mesmo de se apresentarem. Porque o poder verdadeiro não começa nas ações. Começa no clima que a sua presença é capaz de gerar. A maioria das pessoas ainda acredita que o conteúdo vem em primeiro lugar. Que o mais importante é saber o que dizer, ter bons argumentos, dominar a técnica, mostrar resultados. Mas o conteúdo só tem impacto real quando vem dentro de uma atmosfera que sustenta o valor. Caso contrário, ele passa despercebido. Porque o mundo não julga o conteúdo de forma neutra. Ele julga a partir da sensação que você provoca antes de falar. Um exemplo simples. Alguém te aborda com um tom ansioso, apressado, cheio de justificativas. Mesmo que a ideia seja boa, você vai ouvir com resistência. Agora imagine alguém que chega com calma, com uma postura firme, com um olhar seguro, com silêncio entre as palavras. Mesmo que diga pouco, você presta atenção. O conteúdo é o mesmo, mas o impacto muda completamente.
porque o que foi dito vem carregado de atmosfera. O problema é que a maioria ainda está preocupada demais em impressionar pelo que sabe. Querem falar mais, provar mais, aparecer mais. E esquecem que o que realmente marca não é o que você entrega. É o efeito que você causa antes de entregar qualquer coisa. É o tipo de presença que você representa. Você já reparou que há pessoas que dizem quase nada, mas são ouvidas com respeito? Não é pelo conteúdo, é pelo clima que carregam. Elas caminham sem pressa, observam mais do que falam, calculam os momentos de agir. E tudo isso constrói uma imagem invisível, mas poderosa, de alguém que vale a pena escutar. A atmosfera nasce do ritmo, da postura, da voz, dos gestos, do silêncio. É o conjunto invisível que molda a forma como os outros interpretam você. E o mais interessante, essa atmosfera pode ser treinada. Ela não depende de fama, dinheiro ou cargo. Depende de autocontrole. Quanto mais você se conhece, mais você escolhe como entrar em um ambiente. Mais você domina sua forma de olhar, de se mover, de reagir. Menos você se precipita. E toda vez que você desacelera, a sua presença começa a pesar. Porque o mundo está acostumado com pressa, com ruído, com excesso. Quem chega com controle, cria contraste. E o contraste chama atenção. Essa é a diferença entre ser ouvido e ser notado. Muita gente fala e é escutada, mas poucos conseguem ser lembrados. E isso acontece porque ser lembrado não vem do que se diz, vem do que se faz sentir. A emoção que você provoca tem mais impacto do que o argumento que você apresenta. Pense nas pessoas que você mais respeita. Reflita sobre elas. Não são apenas as que falam bem ou têm resultados. São as que carregam um peso simbólico. São aquelas que, quando chegam, mudam o ar da sala. Você sente que algo ali precisa ser escutado. Você sente que a opinião daquela pessoa tem uma densidade diferente. Isso é atmosfera. E a atmosfera é construída por escolhas pequenas, mas constantes. A forma como você escuta, o tempo que você leva para responder, a sua capacidade de ficar em silêncio quando todos falam, a forma como você se posiciona mesmo quando não é o centro da conversa. Tudo isso comunica. Tudo isso constrói percepção. Tudo isso molda valor. Maquiavel entendia que o príncipe mais eficaz não era o mais bondoso, nem o mais eloquente. Era o que sabia representar o poder antes de exercer o poder. Era o que se comportava como necessário antes de ser reconhecido como tal. A atmosfera era o primeiro passo. E o conteúdo vinha depois, apenas como confirmação. No mundo de hoje, onde todos querem provar algo o tempo todo, quem consegue criar uma presença silenciosa, forte e calculada, se torna automaticamente valioso. Porque a maioria está no modo automático. Falam sem pensar, agem por impulso, se justificam antes de serem questionados. E nesse caos, o que se destaca não é quem grita mais alto. É quem impõe um clima que os outros não conseguem ignorar. Não se trata de manipular, se trata de escolher. Porque você já está comunicando algo o tempo todo. A questão é, está fazendo isso com consciência ou apenas reagindo ao que acontece? Está impondo o seu clima ou sendo moldado pela atmosfera dos outros? Quando você passa a construir sua presença com atenção, começa a notar pequenas mudanças. As pessoas esperam mais você falar, prestam mais atenção no que você diz, pesam mais suas palavras. Porque a forma como você se coloca dá a entender que ali existe algo raro. Não precisa ser dito, é sentido. E esse é o ponto central. A atmosfera vale mais que o conteúdo porque ela antecede tudo. Ela abre as portas. Ela sustenta o valor. Ela prepara o terreno. Você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se sua presença não causar impacto, ela passa despercebida.
Por outro lado, você pode ter uma ideia comum, mas se a atmosfera for forte, ela se torna inesquecível. Tudo começa na forma como você se posiciona diante de si mesmo. Quem não se respeita, transmite isso sem perceber. Quem se respeita impõe isso sem precisar dizer. E o respeito silencioso é sempre mais poderoso do que a tentativa de ser aceito. Maquiavel provavelmente diria: não se apresse em ser compreendido, se concentre em ser sentido. Porque quem é sentido com intensidade, molda o ambiente ao redor. Quem controla o clima, controla as decisões. E quem controla as decisões, comanda o jogo. Você não precisa correr para mostrar quem é. Precisa aprender a ocupar o espaço com presença. A atmosfera certa vale mais do que 1000 argumentos. Porque quando você gera a sensação de valor, o conteúdo se torna consequência. E o mundo começa a te tratar não pelo que você faz, mas pelo efeito que você causa. A maioria das pessoas acredita que ser acessível é uma virtude, que estar sempre disponível é sinal de boa vontade, que responder rápido, estar presente, se mostrar aberto a tudo e a todos é uma forma de garantir afeto, oportunidades, reconhecimento. Mas o que parece abertura muitas vezes é lido como urgência. E urgência, nesse jogo invisível do valor percebido, é o atalho mais rápido para ser tratado como comum. Ser acessível demais é um erro silencioso. Porque ao se entregar com facilidade, você se transforma em paisagem. Está sempre lá, sempre à mão, sempre pronto. E tudo o que está sempre ao alcance deixa de provocar curiosidade. Deixa de inspirar desejo. Deixa de carregar peso. E o que não tem peso, não tem valor. Maquiavel enxergava o mundo não como ele deveria ser, mas como ele é. E nesse mundo real, não se paga caro pelo que é fácil de entender. O valor não mora na exposição total, e sim na ambiguidade. O que realmente atrai é o que provoca dúvida, o que intriga, o que deixa uma pergunta no ar. Por isso, não seja acessível, seja decifrável. Ser decifrável é não revelar tudo. É permitir que as pessoas percebam você por partes, que deduzam mais do que saibam, que observem mais do que escutem, que sintam que há mais do que aquilo que está à vista. Quem é totalmente acessível perde esse espaço invisível da dúvida. E é nesse espaço que mora o poder. Existe um detalhe que quase ninguém vê. O mistério não é sobre esconder, é sobre escolher o que mostrar. É sobre dosar presença, palavra, opinião. É sobre recuar sem se afastar, responder sem se explicar, aparecer sem se expor. Isso não afasta ninguém. Pelo contrário, cria um campo magnético. Porque o ser humano tem uma tendência automática, desejar o que não compreende totalmente. A curiosidade é um tipo de admiração primitiva. Quando alguém sente que não te entende por completo, passa a investir energia para te interpretar. Quando sente que não te decifra com facilidade, passa a observar com mais cuidado. E quanto mais alguém observa, mais envolvido fica. Ser decifrável é se transformar em leitura obrigatória. É virar assunto mesmo quando você não está presente. Enquanto muitos gritam suas conquistas, revelam seus planos, entregam suas fraquezas e descrevem sua história como um livro aberto, o que sabe o próprio valor fala com camadas. Mostra um pouco e silencia. Diz algo e depois muda de assunto. Nunca entrega tudo de uma vez, e por isso é lembrado com mais força. Tem gente que acredita que ser transparente em tempo integral é sinal de maturidade. Mas não percebe que, quando se entrega demais, não deixa espaço para o outro investir. E aquilo que não exige esforço, nunca é valorizado. O acesso ilimitado destrói o interesse. Porque tudo que é entregue sem filtro, perde o brilho. O valor cresce quando há limites, quando é preciso merecer um pouco para avançar. Quando o outro sente que há degraus na sua personalidade, camadas no seu pensamento,
zonas que só podem ser alcançadas com tempo e respeito. Ser decifrável é isso, não levantar muros, mas construir portas. Portas que não abrem com empurrão, mas com paciência. O erro de quem se mostra demais é acreditar que será mais amado. Mas o amor sem tensão, sem fronteiras, sem escassez, vira rotina. E a rotina mata o desejo. O desejo precisa de ritmo, de pausa, de contraste. Precisa sentir que há algo ali que ainda não foi descoberto. Por isso, a sedução mais forte é sempre a que deixa algo no ar. Em qualquer ambiente, quem se mostra por completo logo perde o impacto. Quem sabe guardar um pouco sustenta o interesse. Isso não é sobre jogar com os outros. É sobre proteger a própria essência. Porque quando você entrega tudo de uma vez, não sobra nada para o momento certo. E o que é raro não pode ser desperdiçado. Ser decifrável é saber que cada frase sua pode ser uma semente, que cada silêncio seu pode ser um espelho, que cada escolha de aparecer ou não aparecer é uma construção, e que toda construção precisa de estrutura, de cálculo, de intenção. Repare nos que têm impacto real. São os que deixam perguntas, os que geram dúvida, os que não se apressam para agradar, os que se vestem com calma, falam com ritmo, desaparecem por um tempo e depois voltam mais fortes. Esses não competem, esses não imploram, esses não explicam demais. Eles sabem que o valor não está no excesso de informação, mas no controle da entrega. Maquiavel diria que o poder se sustenta em camadas. E as camadas só existem quando você aprende a dosar o que os outros veem de você. Quando você se comporta como alguém que não precisa ser entendido por completo. Quando você percebe que quanto mais previsível você é, menos impacto você causa. Porque o previsível vira paisagem. O imprevisível vira símbolo. E símbolos não precisam de legenda. Eles existem e o mundo os interpreta. Você pode ser um símbolo, mas para isso precisa abandonar a urgência de ser compreendido o tempo todo. Precisa aceitar que o silêncio também fala, que o olhar também posiciona, que o tempo de resposta é uma declaração. Não ser acessível não é desprezo, é respeito por si mesmo, é saber que seu valor aumenta quando não está garantido. Quando é preciso olhar 2 vezes para entender quem você é. Quando sua presença carrega mais perguntas do que respostas. As pessoas não se lembram apenas de quem foi gentil. Se lembram de quem as fez pensar. De quem as deixou intrigadas. De quem parecia saber algo que ninguém mais sabia. Isso é raridade. E raridade não se mostra de uma vez. Ela se deixa encontrar aos poucos. Por isso, não esteja sempre à disposição. Esteja em sintonia com sua intenção. Não fale sempre tudo. Diga o que precisa e deixe algo para depois. Não corra para ser lido. Permita que te leiam devagar. Porque quem é decifrável não se impõe, mas se impõe por não se entregar de imediato. O mundo respeita o que não entende por completo e admira o que exige atenção. Você não precisa ser um mistério impossível. Precisa apenas deixar claro que não é um livro que se abre com pressa, porque tudo que exige leitura profunda vale mais. E tudo que vale mais é tratado com mais cuidado. É assim que se constrói valor, não na explicação, mas no impacto que fica quando o outro percebe que ainda não entendeu tudo sobre você e que talvez nunca vá entender por completo. Existe uma diferença brutal entre quem cobra a atenção e quem desperta a atenção. Entre quem exige respeito e quem impõe respeito. Entre quem pede valorização e quem simplesmente é valorizado. E essa diferença não está na voz, nem nos argumentos, nem nas palavras bem escolhidas. Está na postura, no jeito de ocupar espaço. Na energia que você transmite sem precisar levantar a mão. Maquiavel jamais aconselharia um príncipe a sair pedindo reconhecimento.
porque ele sabia que tudo aquilo que você precisa pedir já perdeu metade do valor. O que realmente vale não se oferece, se torna evidente, se torna incontornável. Se torna algo que o outro sente antes mesmo de entender. E é isso que separa os que lideram dos que apenas sobrevivem. Tem gente que fala bonito, que entrega resultados, que está sempre disponível, mas continua sendo tratada como segunda opção. Continua sendo esquecida em decisões importantes. Continua sendo medida por um valor abaixo do que realmente tem. E a pergunta é, por quê? Porque pede demais, porque tenta convencer, porque vive negociando seu valor com base na aprovação alheia. E toda negociação baseada em carência termina em desvalorização. A verdade é que quando você precisa dizer o tempo todo o quanto vale, é sinal de que sua presença ainda não está dizendo por você. Quando precisa explicar sua importância, é sinal de que ela ainda não foi sentida. Quando você cobra, você se coloca na posição de quem depende, e quem depende está em desvantagem. Cobre sem pedir. Como? Mostrando que você tem um preço, que sua energia não está à disposição, que sua presença tem limite, que o seu sim não é automático, o seu tempo não é um favor. A sua atenção não é caridade. Tudo isso tem custo. E esse custo precisa ser comunicado sem uma única palavra. É o silêncio que mais ensina. É a pausa que mais afirma. É a ausência que mais pesa. Impor sem exigir é uma arte que começa com domínio interno. Quando você não precisa provar que é necessário, os outros passam a supor que você é. E essa suposição vale mais do que qualquer argumentação. Porque o ser humano não respeita quem se mostra desesperado. Respeita quem se comporta como quem sabe o que oferece. Já reparou que as pessoas que mais impõem respeito não são as que mais falam? São as que mais sabem se posicionar. Elas não exigem reconhecimento. Elas não pedem espaço. Elas apenas se comportam de uma forma que obriga o mundo a ajustar o tom, não por medo, mas por clareza. A clareza de que ali existe alguém que sabe o próprio preço. Se você precisa pedir que te levem a sério, algo está errado na forma como você se apresenta. Porque quem realmente tem peso não precisa lembrar os outros disso. Sua forma de olhar, de agir, de se calar, já carrega essa informação. E quando você transmite isso com verdade, não há discussão, não há comparação, há silêncio e observação. Pedir valorização é o erro que muitos cometem quando ainda não entenderam o poder do próprio ritmo. Quanto mais você pede, mais você comunica que está disposto a aceitar menos, que aceita ser medido pelos olhos de fora, que aceita esperar pela validação. E quem espera demais se acostuma a não ser escolhido. Você não tem que gritar seu valor. Tem que tornar ele tão óbvio que as pessoas sintam a diferença quando você não está. Que a sua ausência seja mais barulhenta que a presença dos outros. Que a sua demora em responder diga mais do que 1000 mensagens. Que a sua decisão de não se explicar ensine mais do que qualquer discurso. A autoridade não nasce do volume, nasce da calma. Quem cobra sem falar, impõe pelo comportamento. E essa imposição não gera conflito, gera respeito. Porque você não está pedindo, está apenas se posicionando de forma firme. Está mostrando que sabe o que entrega. E quem sabe o que entrega não abaixa o tom para ser compreendido. Você já viu alguém entrando em uma negociação com urgência? Essa pessoa perde antes mesmo de começar. Porque quem tem pressa, entrega o poder. Quem tem medo de perder, aceita qualquer coisa. Quem está disposto a ceder demais para agradar, nunca será pago pelo que realmente vale. O mundo testa você o tempo todo. Testa seus limites, sua postura, sua paciência. E cada vez que você cede pelo medo de ser rejeitado, confirma que seu valor
é negociável. Cada vez que você aceita menos para não desagradar, ensina que pode ser comprado por pouco. Cada vez que você pede o que deveria estar impondo, baixa o seu próprio preço. Maquiavel diria que o poder não está em convencer, está em tornar inevitável. E para ser inevitável, você precisa parar de se explicar. Precisa parar de correr atrás. Precisa parar de tentar ser aceito. Porque o respeito real começa quando você decide não se diminuir mais. É aí que tudo muda. Quando você começa a agir com a consciência de que seu tempo custa, de que sua energia tem filtro, de que nem todos terão acesso à sua atenção, e não porque você quer parecer importante, mas porque você sabe que, se for acessível demais, vai se perder no meio do barulho, e o que se mistura demais desaparece. Ser caro não é arrogância, é inteligência emocional. É saber que quanto mais você se comporta como algo raro, mais o mundo te trata como algo necessário. Quem é comum é substituído. Quem é essencial é esperado. E só se torna essencial quem tem coragem de ser seletivo. Imponha seu valor com silêncio, com ausência, com calma, com escolhas firmes, com recusas elegantes. Porque quando você faz isso, os outros começam a prestar mais atenção. E quando prestam mais atenção, param de questionar o seu preço. Começam a pensar como vão fazer para pagar por ele. Quem sabe o que vale não precisa gritar. Precisa apenas sustentar a própria postura com firmeza. Quem entende isso, para de pedir e começa a provocar. E quando você provoca sem falar, quando impõe sem exigir, começa a colher aquilo que os outros ainda estão pedindo. Porque o mundo não responde ao mais barulhento. Ele responde ao mais estável, ao mais centrado, ao que não precisa pedir, porque já fez por merecer ser percebido como caro. Antes de alguém te admirar, antes de alguém te respeitar, antes de alguém decidir que você vale mais, existe um território silencioso onde tudo começa. O território do invisível. É nesse campo que o valor se forma, muito antes de se tornar visível para o mundo. A maioria acredita que o preço de uma pessoa está no que ela mostra, nas conquistas, nos feitos, nos resultados. Mas o valor real nasce em um lugar que ninguém vê, nas escolhas internas, nos rituais pequenos, nas decisões que você toma quando não há plateia. Maquiavel sabia que o poder é construído primeiro na mente, não no discurso, não na aparência, na forma como o indivíduo molda a própria percepção. E isso vale para qualquer pessoa que queira elevar o próprio valor no mundo moderno. Porque a percepção que os outros têm de você é sempre um reflexo da percepção que você tem de si mesmo. Não existe forma de parecer caro se nos bastidores você vive como alguém barato. E o que significa viver de forma barata? Significa se tratar como alguém disponível ao caos. Alguém que reage a tudo. Alguém que aceita qualquer convite, qualquer opinião, qualquer crítica, qualquer migalha de atenção. Viver barato é entregar sua energia ao primeiro que chama. É acordar sem direção. É falar sem pensar. É agir sem intenção. É permitir que os outros decidam quem você será naquele dia. O valor começa a mudar quando esses hábitos começam a mudar. Quando você percebe que o invisível é o que dita o visível. Que o mundo só vai te tratar como alguém valioso quando você se trata assim antes de ser visto. E isso não acontece com frases motivacionais. Acontece com rituais. Os rituais moldam a percepção porque definem o ritmo interno. Eles criam uma atmosfera que acompanha você onde quer que vá. Não é algo que você anuncia. É algo que você carrega. E essa energia silenciosa fala mais alto do que qualquer frase decorada. Quando alguém percebe que você tem cadência, tem intenção, tem autocontrole, essa pessoa automaticamente te lê como alguém que vale a pena observar. Mas seus rituais não precisam ser grandiosos, não precisam ser glamurosos,
Eles precisam ser consistentes. Podem ser detalhes como a forma como você inicia o dia, o tempo que você leva para responder alguém, o cuidado com sua postura, o silêncio que você escolhe manter quando não precisa provar nada. Cada gesto desse é um aviso ao mundo. Eu me administro. E quem se administra se torna raro. Maquiavel diria que o poder começa na disciplina emocional. E disciplina emocional nada mais é do que ritualizar o próprio comportamento. Treinar a si mesmo para não reagir com urgência, para não se precipitar, para não falar quando a emoção manda e depois se arrepender. Isso cria uma imagem muito específica, a imagem de alguém que tem dono de si mesmo, e essa imagem é cara, caríssima. Porque a maioria não tem esse domínio. A maioria vive disparando respostas, correndo atrás de validação, se explicando por qualquer detalhe, buscando apoio externo para sustentar a própria autoestima. Quem rompe com esse padrão se destaca imediatamente, mesmo que ainda não tenha todos os resultados que deseja. Porque o valor começa na atitude, não nos troféus. Ritualizar a percepção é também escolher o que você permite entrar no seu círculo. Em quantas conversas inúteis você gasta seu tempo? Quantas vezes você se mistura com quem puxa sua energia para baixo? Quantas interações você aceita por medo de parecer distante? Todo esse excesso invisível consome algo que deveria ser protegido, a sua presença. Quando você começa a selecionar, o mundo percebe. E não percebe porque você anuncia. Percebe porque seu comportamento muda. Você não responde qualquer provocação. Não se apressa para agradar. Não comenta tudo. Não participa de todas as discussões. E isso cria uma imagem poderosa. A imagem de alguém que tem critérios. O critério é uma das formas mais fortes de valor, porque ele separa você da multidão. Enquanto muitos vivem reagindo, você vive escolhendo. E quem escolhe, controla. Quem controla, domina. E quem domina, cedo ou tarde, é tratado como exceção. O invisível também se manifesta na forma como você lida com o próprio silêncio. O silêncio bem administrado tem um poder que poucos entendem. Ele cria espaço para que os outros te imaginem além do que você mostra. Ele faz seu valor crescer nos intervalos. É nos intervalos que o desejo amadurece. É nos intervalos que a curiosidade aumenta. É nos intervalos que a percepção se reorganiza. Quando você fala apenas quando decide, quando age apenas com intenção, quando mantém uma pausa antes de reagir, transmite uma mensagem clara. Eu não sou guiado pelo impulso, sou guiado pela consciência. E consciência é uma das qualidades mais raras e valiosas que alguém pode demonstrar sem dizer nada. Ritualizar a percepção também significa aprender a administrar a própria imagem, não como vitrine, mas como símbolo. Uma vitrine expõe tudo. Um símbolo sugere. Um símbolo carrega densidade sem precisar se explicar. Pessoas simbólicas não são lidas como comuns. São lidas como referência. Porque não entregam tudo. Porque têm profundidade mesmo no detalhe. Porque deixam algo suspenso no ar. E isso só nasce quando você começa a se treinar para ser mais do que ações, para ser presença. Toda grande figura, seja ela política, artística ou social, constrói seu valor assim. Primeiro dentro, depois fora. Primeiro no invisível, depois no palpável. Primeiro na disciplina, depois no impacto. Porque o impacto é sempre consequência, nunca ponto de partida. Quem tenta pular essa etapa, quem tenta parecer valioso antes de se tratar como valioso, cai no erro da superficialidade. A imagem até pode convencer por um tempo, mas sem rituais internos, ela não se sustenta. Porque a percepção externa ruirá quando o comportamento revelar a falta de consistência. Já quando você ritualiza a forma como se porta, como pensa, como reage, como decide, cria uma aura silenciosa.
E essa aura substitui as justificativas, substitui a necessidade de provar, substitui a urgência de ser aceito. O mundo passa a te perceber como alguém que não precisa competir. Porque quem está conectado consigo mesmo transmite algo raro: estabilidade. E estabilidade é luxo. Em um mundo caótico, quem transmite estabilidade atrai como um farol. As pessoas se aproximam não por simpatia, mas por instinto. Querem saber como você mantém essa firmeza. Querem entender de onde vem essa calma. Querem estar perto do que parece seguro. E isso aumenta o seu valor de forma automática. O valor começa no invisível, quando você percebe que tudo o que faz quando ninguém está olhando constrói a percepção que todos vão ter quando você abrir a boca. Seu tom, seu ritmo, sua paciência, sua forma de escolher, sua capacidade de esperar. Tudo isso cria uma narrativa sem palavras. E essa narrativa é mais forte do que qualquer frase decorada. Ritualizar a percepção é assumir que você é responsável não apenas pelo que faz, mas pelo que transmite. E entender que transmitir valor não é um ato, é um estado. Um estado cultivado todos os dias. Um estado que prepara você para ser visto da forma como deseja. Não porque você obriga, mas porque o mundo começa a sentir. E quando o mundo sente, ele responde. Ele ajusta sua postura diante de você. Ele recalibra o tom. Ele reorganiza prioridades. Porque você deixou claro através de cada gesto invisível que sua presença não é comum. É calculada, é rara, é valiosa. E o que é valioso, mesmo antes de ser grande, sempre recebe tratamento diferenciado. Durante muitos anos eu fui exatamente o oposto do que esse texto ensina. Eu achava que, para ser valorizado, eu precisava estar sempre presente. Dizer sim para tudo, responder rápido, me explicar, mostrar tudo o que eu sabia, mostrar tudo o que eu sentia. E cada vez que eu fazia isso, eu pensava: agora vão perceber meu valor. Mas o que acontecia era o contrário. Quanto mais acessível eu era, mais invisível eu me tornava. E isso me destruía por dentro, porque eu achava que o problema era comigo. Demorou para cair a ficha, mas o ponto de virada aconteceu em um momento de dor. Um dia depois de mais uma situação em que eu fui ignorado, mesmo tendo me entregado por completo, eu simplesmente parei. Parei de correr atrás. Parei de explicar. Parei de tentar mostrar tudo. E comecei pela primeira vez a observar. Foi desconfortável. Mas foi aí que tudo começou a mudar. Comecei a perceber que o que comunica valor não é o esforço visível. É a presença silenciosa. É o comportamento. É o quanto você se respeita quando ninguém está te aplaudindo. Eu comecei a me afastar do que me fazia implorar. Comecei a aparecer menos e me selecionar mais. Comecei a escolher as palavras com mais cuidado. E o mais louco, o respeito que eu sempre busquei começou a vir. Não porque eu pedi, mas porque eu finalmente entendi. O mundo não paga o justo. Ele paga o que parece justo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a continuar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo que te coloca no centro do jogo. E comenta aqui embaixo qual parte mais bateu em você hoje. Eu leio tudo. E claro, se você quer continuar nessa caminhada de se tornar alguém valioso, mesmo antes do mundo perceber, assista aos outros vídeos do canal. Porque aqui, cada palavra foi feita para te colocar onde você merece estar, no controle. Te vejo no próximo.